Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui no primeiro episódio do Comuscast, um podcast feito por estudantes e egressos da São Camilo. A gente vai trazer aqui coisas da vida médica, da carreira médica, e hoje, para isso, a gente está com dois convidados muito especiais: o Dr. Flávio, que se formou aqui na São Camilo ano passado, e a Sabá, que é interna aí nos seus últimos momentos de estudante. Vamos começar então. Sabá, começando por você, que ainda está terminando essa fase, como que foi o internato para você e como que está sendo conciliar ou como foi a vida do internato e os estudos para residência, se assim você fez? Tá certo. Primeiro, muito obrigada por estar aqui, por me convidarem para estar aqui. Muito feliz, muito gratificante. Eu acho que o começo do internato é muito assustador para todo mundo. Não foi só para mim, foi para os meus veteranos. E para mim foi muito assustador, porque eu não sabia como que eu ia manejar, porque eu já tinha na minha cabeça que eu queria já começar a fazer cursinho, já queria começar a estudar, me preparar para as provas de residência, desde o momento que eu começasse o internato, e eu não sabia como eu ia conseguir conciliar isso. A gente acha que não consegue, mas tem como manejar, por mais que o internato consome bastante tempo, bastante horas do nosso dia a dia, da nossa semana, sempre dá para encaixar um pouco ali, 2, 3 horinhas por dia. Tem vários rodízios durante o internato que não são os 7 dias na semana, então dá para tirar um tempinho, tanto para aproveitar com os amigos, com a família, para estudar também. Então, eu comecei a ver que, na verdade, é um processo de constância e não é um intensivo durante o internato. Os estudos de preparo para residência, agora no meu último semestre vendo, foi uma construção. Desde o meu 9º semestre, meu 10º, 11º e agora na reta final, que aí tô começando a apertar um pouco mais. Foi difícil, não vou falar que foi fácil, foi tranquilo, tive que abdicar de muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu não deixei de viver tanto meu internato. Eu acho que a gente tem que aproveitar sim o internato, porque muitas coisas eu fui aprendendo no cursinho, por exemplo, durante os meus estudos, mas que eu realmente efetivamente aprendia e consolidava durante o meu internato, aplicando aquilo na prática, nos pacientes, nas discussões de caso. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra, né, durante esses 2 anos de internato. Eu acho que basicamente é isso. E agora esperar para ver se dá resultado de todo esse trabalho que a gente foi fazendo aí durante os 2 anos de internato. Sim. E para você, Flávio, vendo isso, né, você já passou, como que foi seu internato, como que é hoje para você? Então, primeiro, boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, Sabá, Emily. Obrigado aí por me receberem. E, assim, igual a Sabá estava falando, não vou dizer que foi fácil, né? Acaba sendo muito desafiador, principalmente porque, no meu caso, depois que eu me formei, comecei a dar 2, 3 plantões por semana, né? Então, estava naquele ritmo de estudos, fazendo cursinho online e trabalhando. E o fato de eu ter começado a dar 2 plantões por semana e ter mantido essa frequência de plantões, não ter aumentado, foi o que me ajudou ali a conseguir conciliar os estudos, né? E ter feito o cursinho durante o internato, né? E agora tá fazendo mais um ano depois de formado, acabou me ajudando a conseguir refinar mais o conhecimento ali, né? Para se preparar para as provas de residência. Isso é uma dúvida muito grande, assim, né, pelo menos para mim, que tô no 5º semestre, focar no internato e estudar para residência ou só focar no internato? Qual a sua opinião sobre isso, Flávia? Então, eu acho que assim, quando você tá no internato, você também tá chegando no final da faculdade, você quer curtir os últimos anos da faculdade, tem a questão da formatura, né, que é um momento especial, então você tá sendo atravessado por um monte de coisa. Então eu não sou muito da ideia do pensamento de você ficar 100% pilhado para a prova de residência quando você está no começo do seu internato, no 5º ano, mas eu acho que é um momento de você virar aquela chavinha de começar a se familiarizar mais com o mundo de residência médica, preparação para as provas, que antes do internato é quase um terreno desconhecido, né? Então quando a gente está até o 4º ano, é algo que a gente ouve falar e a gente não sabe como que é a prova, a gente nunca fez uma prova de residência, a gente não sabe exatamente como que funciona a análise de currículo, a gente não sabe nada. E aí quando a gente entra para o internato, eu acho que é aquele momento de começar a se familiarizar mais com esse mundo, né, de preparação de prova. E, na minha opinião, você fazer um cursinho, pode ser qualquer um, online, presencial, é uma ferramenta que acaba ajudando muito você a se familiarizar mais com isso. Porque aí você vai começar a ter um banco de questões, você vai começar a fazer um simulado aqui, outro ali. E eu não acho que tem que começar pilhado. Eu acho que você pode
fazer um simulado por mês só para ver como é. Deixa eu descobrir como que é uma prova de residência. Eu nunca fiz na minha vida, eu vou fazer uma. Você começar, tipo, fazer questão de residência, que a gente não faz até o 4º ano. A gente está estudando muito, mas a gente não faz questão de prova de residência. E aí você começar a fazer essas questões e aí você começa a se familiarizar. Eu acho que é isso. Eu acho que entre a pessoa que começa a trilhar esse caminho e a pessoa que não faz nada, existe um gap imenso. Então é começar ali aos pouquinhos mesmo, né? Certo. E para você, Sabá, que já tá terminando, assim, né, essa fase, acha que como que foi conciliar e tudo mais? Eu acho que eu vou pegar um pouco do que o Flávio falou, concordo 100% de que não tem como, eu não acho que a gente tem que já começar o internato pilhado, estudando, porque assim, é uma maratona que a gente tá fazendo, que a gente tá correndo. Então ninguém começa a maratona já correndo rápido ali, porque senão queima a largada. Então isso é tudo um processo que a gente vai fazendo, igual você foi falando também, Flávia, a gente vai se familiarizando, vai se acostumando, vai tentando encaixar a rotina. Eu também acho também que a gente não tem que também, querendo ou não, aproveitar os últimos momentos da faculdade, porque a faculdade, pra mim, desde o começo da faculdade, eu sempre falo com quem eu for conversando, quem conversa comigo, de que a faculdade, ela não é só estudos, ela é um pouco de tudo, né? Obviamente que a gente entra pra faculdade de medicina pra se formar como médico, então a gente tem que saber conteúdo, saber das coisas, mas ao mesmo tempo, até no internato a gente tem que aproveitar um pouco, mas também agora no internato, pensando na parte do cursinho, seja presencial ou online, tentar dividir bonitinho a rotina, não queimar a largada, porque eu acho que queimar a largada não, como eu posso dizer, focar mais um pouco mais intensamente seria mais agora no final e não no começo. E eu acho que você perguntou também se a gente foca mais no cursinho, foca mais no internato, e eu acho que é um pouco dos dois. Você vai aproveitando um pra aplicar no outro. Pra minha cabeça foi assim, pelo menos. Você aprende um pouco no cursinho, nas aulas teóricas, né, que você vai tendo no internato, e você aplica nos seus próprios estágios. Porque muitas das coisas, eu lembro muito bem, por exemplo, nas aulas de cirurgia que eu assistia, era muita coisa, não era nada concreto pra mim. Então eu aprendia mais ali dentro do campo cirúrgico, nas discussões de caso, como eu tinha comentado também. Então eu acho que uma coisa agrega a outra, entendeu? E eu não acho também que tem que largar nada, a largada no começo, porque isso vai acabar sendo um processo muito exaustivo, muito pior, isso acaba fazendo um burnout que no final das contas pode não gerar nenhum resultado no final, sabe? Foi isso de conselho que eu recebi dos meus veteranos, que eu aplico pra mim e que eu vejo que tá funcionando comigo. Eu não digo que dá certo ainda, porque eu não cheguei a passar na residência ainda, mas que por enquanto pra mim deu certo, no sentido de conseguir manter uma constância e de achar que deu certo o meu internato, de eu conseguir aprender bastante coisa. Então, acho que basicamente é isso. Legal, pelo que vocês falaram, né, é essencial achar um ponto de equilíbrio, né, entre o internato e os estudos para residência. E agora falando um pouco assim sobre especialidade médica, se vocês já se decidiram, como que foi essa escolha? Foi em algum momento que vocês olharam e falaram, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida, durante o internato ou depois? Como é que foi pra você, Flávio? Então, eu entrei na faculdade querendo fazer psiquiatria, né? Antes de prestar medicina, eu já pensava em fazer psicologia, eu já tinha esse interesse pela parte de saúde mental, aí acabei optando por prestar medicina e entrei já com essa cabeça de querer fazer psiquiatria. E até o meu 4º, 5º ano ali, o começo do internato, eu ainda queria fazer psiquiatria como especialidade. E eu fui percebendo já no ciclo clínico que eu gostava muito de clínica médica, no 5º semestre, 6º semestre, mas ainda não falava para as pessoas que eu queria fazer residência de clínica, era só uma coisa que eu fui percebendo ali, que eu gostava. E quando eu cheguei no internato, a gente passou nos estágios de psiquiatria, eu acabei vendo que a psiquiatria na prática é muito diferente do que é aquilo na teoria, né? Que eu sempre tive muito interesse pela parte teórica da psiquiatria, que é fascinante. A psiquiatria é uma área muito fascinante, mas a realidade na prática, assim como em várias áreas da medicina, é muito diferente do que aquilo que a gente idealiza ou aquilo que a gente acaba gostando quando estuda a teoria. E eu vi esse gap muito grande na psiquiatria, principalmente na psiquiatria hospitalar, né? Quando você está numa ala psiquiátrica ali, realmente vendo o que é uma psicose e um paciente com esquizofrenia, e eu vi que realmente não era a rotina que eu queria como médico, assim. Então você começa a ter uma cabeça bem mais pragmática, do tipo, como que eu quero que seja o meu dia? Eu vou acordar, vou ser especialista dessa área, como que eu quero que seja o meu dia a partir do momento que eu estou saindo de casa para trabalhar? E acho que você pensar dessa maneira te ajuda muito a ter uma decisão mais realista e menos romantizada do que você vai fazer.
E o internato é um momento para isso, porque você tá vendo na realidade como são as áreas, né? E aí eu vi ali como era a psiquiatria, tal, eu vi que realmente não era a rotina daquilo que eu tava entrando em contato, pelo menos, não era a rotina que eu me identificava tanto, e fui vendo que a clínica tinha uma gama de possibilidades, é uma área muito abrangente da medicina, e fui vendo que, pô, tem uma infinidade de áreas, eu tô gostando de estudar clínica, eu tava fazendo no cursinho, eu tava estudando muito de clínica, né, e tal, e aí eu virei a chavinha e comecei a falar para todo mundo, pro pessoal do internato lá que tava comigo, que eu queria fazer clínica, comecei a falar pro pessoal que não ia mais fazer psiquiatria, e aí foi, aí bati o martelo que ia ser clínica. E pra você, Sabá, você já tem essa decisão? Como é que foi? Se eu for essa parte de romantizar, na minha cabeça, antes de entrar na faculdade, também foi um pouco assim. Porque eu assistia muito Grey's Anatomy antes da faculdade, então eu queria fazer neurocirurgia. Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer neurocirurgia. Tava muito ansiosa quando a gente fosse entrar na parte de neuroanatomia, mas aí eu vi que aquilo não era pra mim. Ainda mais se concretizou quando eu entrei no internato na parte de cirurgia. Até em Joca, a gente tem um pouco dessa noção, né, do que seria a cirurgia. Já tinha decidido que não era cirurgia, mas no meu quarto semestre, voltando um pouco, no meu quarto semestre, no contato ali com a fisiologia da cardiologia, foi quando eu decidi que eu queria fazer cardiologia. Eu nunca fechei as portas só pra cardiologia. Eu sempre que eu tinha contato com alguma área nova, eu sempre me permitia explorar bastante aquilo, porque em vários momentos sempre poderia ser o último contato nosso contato com a própria especialidade, como por exemplo, no internato, eu já sabia que eu queria fazer cardiologia. Mas eu não deixei de aproveitar a GO, a pediatria, a cirurgia, porque eram áreas que eu nunca mais ia ter contato com. Então, foi uma escolha. Eu nunca fechei as portas para outras especialidades, mas por mais que eu tivesse muito aberto a outras coisas, cardiologia sempre se prevaleceu. Então, isso que eu quero fazer para minha vida, prestar clínica médica para depois fazer cardiologia. Eu acho que ainda, dentro da residência de clínica médica, eu acho que eu ainda vou estar aberta a todas as outras especialidades, porque eu posso ainda estar com uma ideologia na minha cabeça do que é a cardiologia, mas muitas vezes me deparar ali com algo diferente e seguir outro caminho. Eu acho que isso é muito importante também, né? Estar com portas abertas aí para tudo, principalmente durante a faculdade. Sim, é muito bom saber isso, porque acredito que a maioria dos estudantes compartilham dessa minha ansiedade também, do que eu vou fazer depois se eu me formar, qual vai ser a minha especialidade. Eu acho que a maioria das vezes a gente vai para algum lugar, fala que faz medicina, a pessoa pergunta, e você quer se especializar por quê? E aí você fica, meu Deus, eu não sei, porque são muitas opções, mas que legal saber disso. E agora falando um pouco de rotina para você, Fábio, como que é essa rotina pós-formado, pegar plantão, tudo mais? Então, eu me formei ali na metade de 2024 e foi um momento que, para nossa turma ali, quando a gente se formou, a gente foi bem privilegiado no sentido de que estava tendo uma demanda alta por plantões na época. Então, logo que a gente estava pegando o nosso CRM, a gente já estava em grupo de WhatsApp, de plantão, que um amigo consegue contato, vai passando para os grupos, né? A gente começa a entrar nos grupos. E tava realmente uma demanda muito alta, então foi bem fácil da minha experiência de conseguir os plantões. E aí vai muito de cada um. Teve amigo meu que já saiu dando plantão em pronto-socorro, teve amigo meu que começou a dar mais plantão de medicina da família. E aí eu queria dar plantão em pronto-socorro, mas eu ainda não estava me sentindo 100% seguro, assim que eu me formei. E eu comecei a pegar muito plantão em UBS. E para mim funcionou muito, porque na UBS, quando você está ali na atenção primária, você já vai pegar um pouquinho do que é o PS, porque você já vai atender uma crise de asma, você já vai atender uma urgência hipertensiva, você já vai atender umas coisinhas que aparecem no pronto-socorro. E você vai perdendo medo, né? E aí eu fiquei 2 meses dando plantão em UBS, e depois disso falei, não, vou começar a pegar plantão em UPA agora. E aí eu comecei a dar plantão em UPA, aí eu entrei para outros hospitais depois, particulares, comecei a dar plantão em hospital particular, e aí eu tô dando aí 2 plantões, às vezes 3 por semana, e agora só pronto-socorro. Daí eu não tô mais em UBS, tô dando plantão em PS mesmo. Legal. E para você, como que é conciliar essa vida de plantões com os estudos para residência? Então, foi que nem a gente tá falando, né? Tipo, a Sabá também falando que não é fácil conciliar e realmente acaba sendo difícil, mas ainda assim
o que eu mais tinha medo de que acontecesse, assim, quando você começa a dar plantão, é que você começa a ganhar dinheiro, começa a se animar e começa a dar mais plantão e começa a deixar os estudos de lado, né? Isso é um risco que existe. A gente acaba vendo, né, médicos que se formam e começam a dar muito plantão e eu tinha esse medo, né, de que isso acontecesse. E eu pus muito na minha cabeça que eu não ia dar mais do que 3 plantões por semana, que eu ia tentar dar 2 e eu ia, às vezes, abrir exceção de dar 3 plantões por semana e eu procurei respeitar essa regra ao máximo que eu pus na minha cabeça. E aí eu percebi que dando 2 plantões por semana, por mais que fosse cansativo, eu conseguia tranquilamente estudar nos outros dias da semana e principalmente ter pegado plantão noturno, para mim funcionou muito para minha rotina, porque eu percebia que quando eu dava os plantões noturnos, e a demanda por plantão noturno é maior do que plantão diurno, eu conseguia acomodar melhor os meus estudos, porque o dia que eu ia dar plantão noturno, eu conseguia estudar antes de sair de casa, metade do dia estudando, e no dia seguinte, acordava super tarde, mas no final do dia conseguia estudar um pouco também. Então, eu comecei a perceber que era melhor dar plantão mais noturno do que diurno, comecei a dar, além desses 2 plantões por semana, comecei a usar o final de semana para estudar e estava fazendo cursinho online. Então, eu morava sozinho, tô morando sozinho ainda, e ficava em casa ali sem distração, né? Porque isso que era o lado bom de estar morando sozinho, não tinha nenhuma distração ali, então ficava vendo as aulas e foi assim. Legal, acho que essa é uma das grandes problemáticas, né? Depois que se forma, começar a dar muitos plantões e aí não conseguir conciliar ali com os estudos para residência. Mas e para você, Sabá, vendo assim o relato do Flávio, o que você espera? Ainda não passou as provas de residência, é claro, mas o que você pensa sobre isso, suas ansiedades? Minhas ansiedades pós-formada, né? Assim, eu tenho 2 caminhos agora depois que eu me formar. Tem as provas de residência ainda que estão por vir, então algumas estão acontecendo, né? Ou passar na residência logo em seguida, e aí não vou ter muito esse problema, ou caso eu não passar. Você falou, né, agora há pouco, de que quando a gente entra na faculdade, todo mundo pergunta, o que você quer fazer, não sei o quê, né? E eu acho que não é o fim do mundo também não passar na residência. Obviamente a gente estuda pra isso, a gente almeja passar na residência, mas não é o fim do mundo. A gente pode ficar mais um ano tentando, estudando, não tem menores problemas, até porque é um momento em que eu acredito, na verdade, né, porque eu não passei por isso ainda, mas eu acredito que é um momento também que você consegue juntar muitas experiências, ter muitas experiências, consegue também colocar sua cabeça no lugar, saber o que você quer de fato fazer, porque durante a faculdade, às vezes, não é o momento que você decidiu ainda o que você quer fazer. Eu tenho muitos amigos ainda que estão ali em cima do muro, não sabendo se querem fazer cirurgia ou GO, não sabem se é clínica ou psiquiatria também. Então, é um momento que você pode ficar ali para pensar, pegar experiência. E eu sei que isso pode ser o meu caminho, caso não dê certo na residência, totalmente ok, estou totalmente ok com isso. Às vezes é meio frustrante, porque você ficou ali estudando e tudo mais, mas acontece. E é um momento que você pode usar para juntar dinheiro, para você adquirir experiência, estudar mais, amadurecer mais como profissional ali para residência, até porque eu vejo muitos residentes que são nossos preceptores nos hospitais, que eu vejo que eles têm muita mão, mais do que residente que passou direto da faculdade, que não pegou a experiência de plantão, essa vida de plantão, né? Então, eu, sinceramente, eu não sei muito o que te falar em relação a isso, porque como eu não passei por isso que eu consigo pensar, assim, sabe? Dos relatos dos meus veteranos, das minhas amigas, dos meus amigos, que eu só coloco na minha cabeça que caso eu não passe, eu tenho essa oportunidade que eu vou ter durante um ano inteiro pra pensar melhor, pra amadurecer, pra ter tempo de estudar mais, pra várias outras coisas. Querendo ou não descansar, porque o internato, junto com o estudo para residência, é um momento muito cansativo. Eu me sinto uma pessoa muito cansada ultimamente por causa disso. Então, acho que é isso que eu espero que aconteça daqui pra frente. Ou é passar na residência ou ter isso que eu acabei de falar mesmo. Sim, e é muito bom saber que tá tudo bem também não passar na residência. Com certeza, exato. Você ganha mais experiência, é um caminho também a se seguir. Sim. E isso é muito bom de saber. Agora, sobre os dois que têm acesso aos editais, às provas, que estão nesse caminho, para as pessoas que estão nos primeiros semestres, o que vocês acham que é bom para fazer para o currículo, ou pensando já nessa fase assim? Então, eu até gostaria de ter tido alguém que tivesse me aconselhado melhor quando eu estava no começo da faculdade em relação a isso, porque realmente faz diferença, né? A maior parte dos editais que eu vejo agora que eu estou prestando muitas provas colocam 10% da nota da sua média final só em análise de currículo, em muitos editais. E os principais critérios que você vê lá é, principalmente, se você foi
fez alguma monitoria, né, ao longo do ciclo básico, ciclo clínico, se você foi presidente de liga, diretoria de liga, a questão de ter um segundo idioma, né, ter algum certificado, e aí cada edital vai ter os seus critérios mais específicos, mas generalizando é mais ou menos esse tipo de coisa que vai ter em todas as provas ali, e realmente quem tem um currículo bem elaborado, né, principalmente tendo iniciação científica, que é uma coisa que conta muito, você vê que pode ajudar bastante. E também vão ter os editais que não pesam tanto a análise de currículo, né? Então, para quem está deixando a desejar no currículo, consegue encontrar os editais de algumas instituições que não vão olhar tanto para essa parte, mas de maneira geral é algo importante, é algo que para quem está no ciclo básico ainda é importante olhar para isso e investindo, né? Sim. E para você, Sabá, você também sente isso sobre o currículo? Como é que foi? Como é que é para você até hoje? Eu concordo com tudo isso que o Fábio falou. Na verdade, eu concordo. Realmente é isso que a gente vê nos editais. Existem alguns processos seletivos que nem olham para edital mesmo. Mas o que eu falaria para quem está no ciclo básico é que a São Camilo, por exemplo, ela é uma faculdade que oferece tudo que um currículo de uma instituição pede. E além das coisas que você falou, Flávio, tem participação de esporte, participação de atlética. Então, assim, para você ver que os hospitais, eles não prezam só a participação acadêmica dentro da faculdade, eles prezam a participação em tudo. Participação em organização de congresso, apresentação de trabalho, iniciação científica, monitoria, ter outro idioma, atlética, esporte. Então, assim, eles querem o aluno que não ficou só preso à parte acadêmica da faculdade, sabe? Eles querem um aluno engajado, aquele aluno que fez tudo, de tudo dentro da faculdade. E a São Camilo é uma faculdade que oferece tudo isso. Então, para quem tá no ciclo básico, eu não acho que tem que bitolar e já querer correr e fazer tudo. Não acho que precisa disso tudo, obviamente. Tem que tentar entrar em liga, diretoria, monitoria, fazer tudo, mas tudo no seu tempo, sabe? Eu lembro que quando eu tava no meu primeiro semestre, meu primeiro ano, exatamente, também queria ter alguém que tivesse me falado isso, mas eu queria já entrar em tudo, com medo de currículo, não sei o quê. Mas assim, a gente tem, tirando a parte do internato, assim, são 4 anos que a gente tem pra fazer tudo isso. Então é tempo de sobra pra gente conseguir colando as figurinhas de um álbum que a gente precisa preencher, entendeu? Que seria o currículo. Então, tem tempo, dá pra fazer tudo. Aqui na São Camilo, por exemplo, oferece tudo pra gente. Não tô fazendo propaganda nenhuma, tô fazendo só, que, por exemplo, a gente consegue fazer tudo que o currículo precisa. E é isso. Mas juntando aos pouquinhos anos de experiência dentro da faculdade. De tudo. Estando ainda nessa fase, falando por mim, é muito bom ouvir isso, porque hoje em dia a gente vê que as pessoas são um pouco menos interessadas nessa parte extracurricular. Por achar que a análise de currículo não vale tanto, mas 10% é muita coisa, né? Imagino para vocês que estão nessa fase, deve ser um diferencial bem grande. E falando sobre editais e tudo mais, como que você, Flávio, escolheu os serviços que você vai prestar? Porque eu sei que não dá para prestar todos, né? Como é que é essa parte, assim? Então, a gente acaba levando em conta, principalmente além da reputação, que tem as grandes instituições, né? USP, Unesp, Unifesp, que a gente já, da largada, a gente sabe que são lugares renomados, principalmente falando em clínica médica. Tem outras instituições que, ao longo do internato, você vai conhecendo preceptores, médicos que vão falando dessas instituições. Você vê que é um excelente profissional porque você está ali no hospital com ele e ele se formou, às vezes, numa instituição que você não conhecia, não é uma USP, por exemplo, mas você conhece um médico, depois conhece outro que também é excepcional, que fez residência naquele mesmo lugar. E aí isso foi uma coisa que eu também fui pesando na hora de escolher instituições fora as de renome, né? USP, Unifesp. E também a questão de localização. Então, eu quero ficar aqui em São Paulo e eu estou disposto a me mudar em torno da cidade. Então, eu estou prestando hospitais em Campinas, Jundiaí, essas cidades que estão 1 hora daqui. Também tem que levar em conta esse fator, se a pessoa está interessada em mudar de estado, se ela se mudaria para algum lugar mais distante, ou se ela quer ficar em São Paulo, isso também vai influenciar bastante. Legal. E para você, Sabá, que vai começar a prestar agora, você também tem essas percepções? Como é que é para você, assim? Eu acho que eu faço das suas palavras as minhas também. Dentre as minhas escolhas, na verdade, não quero nem
só não sair do estado de São Paulo, não quero sair da cidade de São Paulo. Então a minha escolha foi baseada nisso. Eu acho que isso também vai de cada pessoa. Tem gente que quer sair Brasil afora, e isso vai depender muito do perfil de pessoa, onde quer morar, onde a família mora também. E como eu quero ficar só aqui em São Paulo, eu vou ficar só aqui e eu tô prestando só as grandes escolas, USP, Unifesp, Santa Casa, e acho que é isso. E a gente tem muito contato com preceptores de diferentes hospitais que a gente mal sabia que eram. Você vê que o seu preceptor, o seu chefe ali, ele é muito. Tá te passando muito conhecimento, e você fica até maravilhado. Você fala, nossa, de onde esse professor se formou? E ele veio de alguma escola, de alguma instituição que você nem sabia que era grande coisa, digamos assim. E aí você acaba se interessando e acaba querendo aplicar para tal faculdade. Então, eu acho que, além das suas preferências de local onde você quer fazer, nas grandes escolas que todo mundo conhece, parte muito também da onde você passa no seu internato, dos contatos com os seus chefes, com os residentes, que aí vai acabar influenciando bastante na escolha. É muito legal saber disso. Pelo menos assim, a gente que não tem muito contato, né? A gente fica meio perdido. Meu Deus, residência, aonde, quando, o quê? E é muito bom saber essas coisas. Agora, gente, se encaminhando para o final, a última pergunta que eu queria fazer para vocês. Para você, Flávio, você tem algum conselho, assim, que você gostaria de ter recebido, tanto na fase que eu tô, assim, no meio da faculdade, quanto para com a Sabá, assim, que já tá se formando, um conselho que você gostaria de ter recebido? Eu acho que o principal conselho que eu daria em relação a internato e essa época de finalizar a faculdade e começar a vida como médico, você não se deixar bitolar. Não começar a achar que você precisa ser um robô, que você precisa passar direto na residência, que você precisa sair dando muito plantão e conciliando com o estudo. Lembrar que as coisas na medicina são sempre devagares, desde a graduação, né? Então, o curso já é longo, já é um curso demorado. Aí você vai fazer residência que, dependendo da especialidade, vão ser, às vezes, 4, 5, 6 anos ainda. Então, a gente, naturalmente, por ansiedade, tem pressa com as coisas, principalmente quando a gente está perto de se formar. E a principal dica eu diria que é não querer acelerar as coisas agora que você está chegando nessa reta final, achando que agora tudo vai acontecer muito rápido. Agora eu vou ser um médico, que eu já vou passar na residência, que eu já vou virar um especialista. Não, calma. Vai continuar sendo devagar, as coisas vão continuar acontecendo lentamente, mas elas vão continuar acontecendo. O Sabá falou do álbum de figurinha. É isso. Uma hora você vai completar o álbum, mas você não vai completar um álbum em um dia só. Então, continue tendo calma e continue, né, uma coisinha de cada vez ali que vai dar certo. Ótimo, muito obrigada. E você, Sabá, teria algum conselho, assim, pra pessoa que tá entrando no internato ou que tá no meio da faculdade? Eu acho que um pouco do que eu falaria agora foi o que eu falei, de que aos poucos a gente vai fazendo as coisas, igual você falou. A gente naturalmente tem pressa de querer já ter tudo estabelecido, de querer fazer tudo, mas eu acho que, assim, desde o começo da faculdade, eu acho que a gente tem que aproveitar tudo que a faculdade aproveita pra gente, tanto da parte acadêmica, quanto da parte esportiva, quanto da parte extracurricular, o Comusc, centro acadêmico, tem que aproveitar, eu acho que de tudo, porque eu acho, isso eu sempre falo pra todo mundo, que eu acho que é muito monótono você viver 6 anos de uma faculdade, seja ela qual for, só da parte acadêmica. Deve ser muito chato viver só 6 anos, então acho que tem que variar de tudo, até para preencher seu currículo no final da faculdade, quando você for preencher para aplicação de prova. Então, acho que isso seria uma coisa. Isso também, eu acho que a gente não pode bitolar no começo do internato, principalmente no começo do internato, porque uma fase que todo mundo fala, internato, puxado, 7 dias na semana, não sei o quê, plantão noturno. Então, é uma coisa assustadora, mas eu não acho também que tem que bitolar, porque isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, então a gente tem que ir aos pouquinhos, porque senão chega no final e você não vai aguentar, vai ter burnout, não vai gerar resultado. Então, eu acho que esse seria um conselho que eu gostaria de ter recebido com mais intensidade, assim, dos meus veteranos. E acho que é isso. E com calma. E que no final as coisas vão dar certo, sim. E não precisa ter pressa. E no tempo as coisas vão se fazendo. Que ótimo. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito enriquecedor. Tô saindo daqui com muitas ideias, muitos insights e com muitos conselhos bons. E esse foi o nosso primeiro episódio do Comuscast. Espero que vocês tenham gostado. Encaminha para algum amigo que às vezes possa ouvir isso, precise ouvir. E muito obrigada.